Boa noite, Léo, me escuta? Boa noite, na escuta. Beleza, bacana. Tá, te escuto bem também. Pontualmente aqui às 19h30. Falar um pouco, Leonardo, a respeito dessa nossa iniciativa aqui, desse encontro, tá? E o porquê que a gente falou sobre essas questões, né? Principalmente nesse impacto que vai trazer para unidades armazenadoras, tá? Então, antes de iniciar aqui, eu queria passar para todo mundo, tá, qual que é o objetivo desse nosso encontro aqui, desse webinar, tá? E primeiro, agradecer a presença do Leonardo, que foi sempre muito solícito durante as nossas conversas sobre esse bate-papo. E a ideia aqui hoje é justamente agregar, trazer informações para toda a comunidade, não só, obviamente, para armazéns gerais, mas o principal foco aqui que a gente vai acabar abordando também é a questão de armazéns gerais, ok? Bom, pessoal, se vocês estiverem escutando aí de maneira tranquila, se quiserem colocar aí diretamente aí pelo chat também, se o som está chegando ok, se estão vendo a imagem aí, tá? Se tiver algum problema, podem usar o chat aí para poder passar alguma informação para nós, tá? Bom, quais são os objetivos nossos aqui hoje, né? Primeiro é falar do que dispõe essa lei 20.694, tá? Quais são as principais alterações, a questão das tipologias dessa licença, matriz de enquadramento, questão das validades, os processos de renovações, o que muda, e regras de transição, tá? E faremos aqui também uma didática um pouco que eu acho bem interessante, que a gente vai fazer uma simulação no processo de licenciamento, tá? E, além disso, a gente tentar trazer justamente para essa seara que é do ramo de armazéns gerais, tá? Então, de que maneira a gente vai ter esses impactos dentro da nossa cadeia, principalmente focado aqui na questão do agronegócio, focado em armazéns gerais, tá? Rapidamente falando, me apresentando, eu sou João Ferreira, as pessoas me conhecem como Ferreira, eu sou cofundador da Ciapom, tá? E lido diretamente com a parte comercial aqui da empresa, tá? A Ciapom é uma empresa focada em resolver problemas para unidades armazenadoras, basicamente em 3 pontos, tá? Gestão de estoques, de grãos, cadência logística, no que tange agendamentos, automação e roteirização de packs, automação de pesagens e coisas nesse sentido, tá? E gostaria de apresentar o Léo, que você falasse um pouco, estou aqui falando de Léo, mas Leonardo Lopes, né, engenheiro ambiental, gostaria que você falasse um pouco, não só de você aí, da tua formação, e o trabalho que a Liber também vem desempenhando, não só em Goiás, mas em outros locais também. Fica à vontade. Boa noite, João. Uma satisfação estar aqui falando desse assunto aí que, ultimamente, ele foi bastante discutido aí no meio da licença, né, ambiental aí do pessoal que trabalha das consultorias, dos responsáveis técnicos. Meu nome é Leonardo Campos, eu sou engenheiro civil e engenheiro ambiental, sou proprietário da Liber Ambiental. Hoje nós trabalhamos aí no ramo de licenciamento ambiental, no ramo de, basicamente, regularização de atividades, né, comerciais, industriais, tanto na parte de licenciamento, bombeiro, agrodefesa, MAPA. Então, nós trabalhamos nessa base do empreendimento, que é certificar para que esteja com todas as documentações em dia. Hoje, basicamente, a gente atua dentro do estado de Goiás, né? Já atuamos também fora do estado, Distrito Federal, né? Mato Grosso, Tocantins, mas o foco mesmo é Goiás. E a gente basicamente busca atender o problema do cliente, essa falta dessa documentação que pode fechar, né, pode paralisar a atividade e que gera um transtorno aí para o empreendedor, né? Então, hoje nós trabalhamos nessa linha. Tá, perfeito, bacana. Bom, conforme a gente adiantou aqui para o pessoal, né? Nós vamos estar falando sobre essa questão, focado um pouco na questão dos armazéns gerais, e vamos iniciar primeiro aí falando efetivamente do que trata, né? Ou seja, qual que é do que trata efetivamente. Faz aí um pequeno esboço, se a gente pudesse falar, o que é essa lei, o que muda efetivamente dentro do estado do Goiás, a partir que foi
foi na verdade, ainda não publicada. Acho que você vai trazer os detalhes sobre isso também, né? A nova lei, ela veio, na verdade, ela é de 2019, né? Ela veio atualizando uma legislação do Estado de Goiás, que eu acho que, se eu não me engano, ela era do ano de 79. Então, essa nova gestão que assumiu a secretaria, ela buscou trazer uma nova legislação para modernizar toda a parte do licenciamento ambiental, porque, querendo ou não, era uma legislação um pouco defasada frente aos problemas ambientais, né, de regularização que a gente enfrenta hoje. Então, essa nova legislação aí, a Lei 20.694 de 2019, que ela foi aprovada no finalzinho do ano, em 26 de dezembro, ela trouxe, basicamente, algumas mudanças na questão das tipologias de licença, que antigamente existiam 3 e agora trouxeram 7 tipologias. Mudou também a questão dos procedimentos de licenciamento. O que eles buscaram trazer nessa legislação? Uma padronização, uma parametrização das atividades, né, dos portos, que isso aí, antigamente, cada secretaria, né, as secretarias, tanto municipais como a estadual, cada uma definia o seu parâmetro, o seu rito de processo. Ela trouxe uma matriz, né, de classificação da atividade, que também antigamente cada um trazia o seu procedimento, né, de classificação das atividades, trouxe novas validades, novos procedimentos de renovação, né, e também trouxe alteração das taxas, né, uma atualização aí de valor de taxa, equalização delas também, e trouxe procedimentos de compensação, né. Ela, basicamente, o que eles fizeram? Pegaram toda a parte de normativas, né, que veio saindo ao longo desses 40 anos aí da antiga legislação, fez um compilado todo aí e trouxe dentro dessa nova legislação para buscar uma padronização dela. Então, essa nova legislação veio para dar como se diz, uma modificada e uma padronizada no licenciamento ambiental do Estado de Goiás. Tá, então, isso posto, obviamente a gente vai aqui passar por cada um desses tópicos que você acabou de abordar, para a gente puder ter um pouco mais profundo em relação ao assunto. Obviamente, aqui a gente tem praticamente 1 hora para poder debater, e acho que a gente não consegue entrar no detalhe do detalhe, obviamente, até porque o tempo não permite. Mas, por outro lado, grosso modo, você acredita que essa questão de padronização, você citou matriz também, isso vem como uma forma de tentar fazer com que as coisas sejam mais fluídas do ponto de vista como eu digo, de rapidez em termos de liberação? Pelo menos o que a gente vê, uma certa reclamação em termos de demora, status da licença, algo nesse sentido. O objetivo deles foi trazer essa padronização para que houvesse uma fluidez maior no licenciamento. Por quê? Como eu disse, cada órgão tinha a sua maneira, né, dizer assim, de estabelecer um procedimento para cada licenciamento baseado na atividade. Então, a lei trouxe o quê? Uma equalização para cada um, vamos dizer assim, acelerar o processo, né? Porque já vai estar estabelecido em lei, é somente chegar a montar o processo e acelerar. Então, eles buscaram fazer essa otimização da legislação para ganhar essa celeridade. Tá, um ponto que eu não tinha perguntado para você, que agora me surgiu, é que nesse processo de coronavírus, dessa pandemia que vem afetando todas as atividades em todos os setores, na verdade, tá? Inclusive no agro, teve algum processo no ponto de vista de digitalização, ou os processos já estão completamente digitalizados? Sim. Como é essa questão? Dos mecanismos, né, nesse procedimento que eles trouxeram de modificação, um dos mecanismos é essa digitalização do processo. Eles estão criando um sistema, né, online aí, de digitalização e tramitação dos processos, tudo em sistema online. Hoje eles já estão fazendo isso. Os novos processos que estão entrando na secretaria já estão entrando em formato digital. Inclusive, na época dessa pandemia, a SEMAD não suspendeu o atendimento, soltou informativo que todo mundo poderia mandar todas as documentações, tramitações de processo, juntada, solicitação de novo processo, tudo via online, né, via e-mail,
para a secretaria, para não parar o andamento dos processos. Perfeito, é aquilo que a gente vinha conversando um pouco antes, que esse processo de transformação digital ou digitalização, ele veio que meio forçado quase. Para quem não estava preparado, vai ter que se preparar, porque realmente a mudança é drástica em todos os aspectos, né? Afetou a vida de todo mundo e de todos os negócios, de fato. Isso. Bom, bacana, vamos dar sequência aqui, rolando o próximo slide aí. Me fala então, bom, basicamente isso aqui você já passou, não sei se você quer pontuar alguma coisa sobre essas principais alterações ou já podemos dar sequência? Não, para as tipologias. Podemos dar sequência, né? Porque nós discutimos aí as principais mudanças, né? As tipologias, a matriz tanto de enquadramento do licenciamento como a das dispensas, né? Eles trouxeram também dentro dessa legislação quais são as atividades dispensadas, eles trouxeram as competências dos órgãos, né? Porque cada ente, você precisa ter o licenciamento em somente um ente licenciador. Então, eles trouxeram essa competência, o que cada secretaria vai poder fazer. A alteração dos procedimentos, nós já comentamos, né? A cobrança dos licenciamentos, fizeram a revisão nas taxas, a competência e os procedimentos de compensação ambiental de locais que porventura tem impacto direto, né? Eles trouxeram formas de compensar esse impacto ambiental ali naquela região, e as alterações de flexibilização das análises, que é justamente essa questão de sistema digital, então não tem que ter uma tramitação de processo físico, a pessoa já consegue agilizar a análise do processo, né? Então, os principais pontos dessa lei. Tá, quando a gente vai entrar nesse primeiro tópico, que a gente fala efetivamente de tipologia de licenciamento, acredito que teve uma mudança um pouco significativa, né? Sim, essa foi a principal mudança que eles trouxeram aí na questão da legislação, que foi os tipos de licença que têm que ser requeridas, né? Certo, perfeito. Acho que a gente pode começar. Tá, a gente pode começar agora já, acho que pelo início aí do que seria justamente essa primeira, né, que é essa questão da licença prévia, né? Isso. Fala um pouco. Eu acho que é bom você tentar pontuar para quem está nos assistindo agora, justamente essa questão, né? De repente fazendo um paralelo de como era antes e como fica agora, e de repente usando a tipologia que a gente vai estar fazendo aqui agora, passando por ela. Perfeito. Essa tipologia, a licença prévia, ela era uma tipologia já existente e continuou, né? Está mantida. Que é basicamente o quê? É uma licença que ela tem que ser solicitada em fase de planejamento da atividade e que atesta a viabilidade ambiental da concepção e localização, né? Então, é uma licença prévia quando você tem um esboço do projeto, né? Já tem toda aquela parte de localização, o tipo de projeto, o que vai ser implantado. Então, você faz um requerimento dessa licença prévia para fazer as análises ambientais e dos impactos que essa atividade vai gerar para conseguir essa documentação, né? Essa licença prévia. Então, essa é uma licença que foi mantida nesse novo legislação. Do ponto de vista, então, não tivemos nenhuma alteração. Então, a licença prévia já era algo previamente concebido e ela permanece. Permanece, exatamente. Beleza. É uma licença que você tem que requerer quando começar a viabilizar o projeto, né? Entendi. Bom, então, passando. Essa aí, ela chega a ser essa licença de instalação, ela já até traz alguma modificação ou ainda permanecemos na mesma? Não, também permanece, né? É uma licença posterior à licença prévia, e ela também, ela já tem que ter, você tem que ter um detalhe maior desse pré-projeto que foi apresentado. Então, nesse aqui, você já vai ter, na licença de instalação, você já vai ter concluído aquela fase prévia de projeto, então você já tem que trazer os projetos, os programas, os planos de prevenções em todas aquelas mitigações que foi identificada no projeto prévio, né? Você tem que trazer todo impacto, maximizar toda ponto de mitigação, né? E já vai vir estabelecendo as suas condicionantes em fase de operação ou até mesmo na fase de implantação do empreendimento, do que você já vai ter que cumprir. Então, ela foi uma licença mantida que também não teve alteração. Tá, perfeito. Bom, beleza. A próxima aqui é essa licença de operação. Também a licença de operação, o ato mantido, né, da legislação anterior, que é a licença de operação, finalizado toda a parte de implantação, né, construção e implantação do empreendimento, antes do início, né, do comissionamento da atividade, da operação dela, deve ser requerida a licença de operação, que aí basicamente você tem que fazer o quê?
propor os programas, periodicidade dos programas que vão ser implementados. Quando a gente diz programas, é o quê? É uma empresa que gera resíduo. Então, para onde vai destinar os resíduos? Qual que é a periodicidade de coleta? Como que vai ser feito a coleta desse resíduo? Para onde que vai ser destinado? Né? De efluente líquido, o mesmo sistema, né? Qual que é o sistema de tratamento desse efluente? Qual que vai ser a disposição final dele? Então, a licença de operação, basicamente, você vai colocar o que você cumpriu da licença de instalação, né? E na obra, onde que você destinou esses resíduos, com todas aquelas condicionantes estabelecidas na LI, e propor a periodicidade dos programas que foi levantado no seu programa, no seu plano, né, de controle. Então, essa licença é uma licença que você tem que solicitar prévio ao seu funcionamento. E ela também não teve modificação. Oi, João. Tá sem áudio. Beleza, eu tinha desativado aqui para não te atrapalhar. Então, essa aí mantém justamente junto com as outras duas anteriores, né? Correto. Beleza, estamos aí para a licença ambiental única. Acredito que aqui isso, já começa essa a ter alguma licença modificação. ambiental única, ela é um novo procedimento, né, uma nova tipologia de licença que eles trouxeram nessa nova legislação, que é uma licença que ela visa trazer todos os atos, né, dessas 3 licenças que nós comentamos agora há pouco, em um ato só, né, que nessa licença você vai mencionar todas as partes da licença prévia, da licença de instalação, da licença de operação e do encerramento da atividade, né, esse tipo de licença eu acredito que ela vai trazer mais para aquelas atividades de construção, né, que a pessoa chega, implanta o projeto, tem toda aquela etapa de implantação, depois já descomissiona a atividade e parte para outra. Então, eu acredito que ela vai abranger esse tipo de atividade. E com isso aqui, você acredita que ela dá um pouco mais de celeridade, porque até então existia um pouco mais de burocracia? Até então, antigamente, você tinha que passar por aqueles 3 passos, né? Mesmo que a atividade ela fosse ter um fim ali programado, previsto da atividade. Então, todo jeito você tinha que tirar a LP, tirar a LI, depois tirar a LO. Agora não, agora com essa licença ambiental única, você já programa dentro do seu plano todas as etapas, né, com cronogramas, com qual etapa que vai ser realizada, né, cada atividade daquela lá, e vai ser liberada uma licença única que vai te dar um amparo em toda a sua atividade. Tá, bacana. Bom, seguindo aí para outra, essa lição por adesão e compromisso lá, que eu acredito que essa também é algo de novo. Também, essa foi uma licença que eles discutiram bastante, né, uma tipologia de licença que eles discutiram bastante, que ele é um ato que já autoriza a localização, a instalação e a operação da atividade, né, do empreendimento, mediante uma declaração de adesão e compromisso do empreendedor aos critérios pré-condições, requisitos e condicionantes ambientais estabelecidos pelo órgão. Então, basicamente, essa licença por adesão, ela vai vir como ela disse, ela vai autorizar a instalação e a operação, só que mediante as pré-condições que o órgão já vai estabelecer para ela, né? Então, o que essa licença veio para? Ela veio para estabelecer o quê? Certo tipo de atividade, o órgão já sabe o que são os impactos daquela atividade. Então, basicamente, independente de onde que ele for instalar, o impacto é aquele ali. Então, eles vão trazer um pré-requisito. Olha, eu quero fazer essa atividade. Não, então essa atividade a gente já tem essa listagem aqui do que você tem que cumprir. Então, você vai assinar um termo que você concorda com tudo aquilo ali e vai ser emitida essa licença por adesão e compromisso de você cumprir todas essas pré-condicionantes, né, que foi estabelecida. Então, ela vai dar uma celeridade, né? Basicamente, o órgão vai falar para você, olha, entendo sua atividade, todos os programas que eu exijo para licenciar essa atividade são esses aqui, e você vai ter que assinar um compromisso de executar todas aquelas pré-condições, requisitos que o órgão estabeleceu para conseguir sua licença.
Em caso ele sendo fiscalizado, ele já sabe o que ele precisa cumprir. Já sabe o que foi. Ele já sabe, ele teria que cumprir exatamente aquilo conforme basicamente sem surpresa, né? Aquilo lá que está escrito, cumpre, e está tudo resolvido. Aparentemente, mais um ponto para poder simplificar as coisas, penso, né? Mais um ponto para poder simplificar. Houve conversas, né, nos debates, que essa seria uma licença, assim, que você, em caso de enquadramento da sua atividade nessa tipologia de licença, você vai apresentar a documentação, assinar um termo, já conseguir sua licença, estabelecer o prazo, o cronograma com prazo de cumprimento de todas essas pré-condições já estabelecidas e sair com a sua licença, né? Então, basicamente, o órgão vai te dar o que você tem que fazer, você vai firmar um compromisso com o órgão, que você vai fazer aquilo ali num determinado prazo de tempo, o órgão vai conceder autorização para você e vai voltar lá para te fiscalizar se você cumpriu o que foi acordado com ele, né? Então, para dar uma celeridade, realmente é o objetivo dessa tipologia. Beleza. Bom, acho que está caminhando aqui para, em termos de tipologia, a gente está no fim. Essa licença corretiva aí, fala um pouquinho dela. Licença corretiva é um outro detalhe também bastante discutido, porque na legislação anterior, se você tivesse o seu empreendimento já em funcionamento, mas nunca teve licença, você teria que entrar na LP, na LI e na LO, né? Nesse caso, você já iria tirar um LI e um LO, porque você já está instalado, você já está operando, mas está sem licença. E isso aí era bastante discutido, né? Bastante discutido, por quê? Porque às vezes já tinha empresa que estava instalada lá há muitos anos e nunca teve licença. Nunca teve licença. Então, eles trouxeram esse licenciamento corretivo, que é justamente para fazer isso aí, ó, um ato administrativo que vai regularizar a atividade ou empreendimento em instalação ou operação sem a prévia licença ambiental. A licença ambiental por meio de fixação de condicionantes que viabilizam sua continuidade e em conformidade com as normas. Então, vai ser uma licença que, quem nunca teve licença, a partir de agora, né, porque essa lei já está publicada, ele não vai requerer mais uma licença de instalação ou uma licença de operação, ele vai ter que requerer a licença corretiva. Basicamente seria assim, eu já estou aqui rodando, minha empresa já está funcionando, e não tem que ter de instalação, porque a instalação já existe há algum tempo, eu estou fazendo. Já foi sem devida licença, eu também iniciei a operação sem a devida licença, mas agora eu quero me adequar, né? Então, você vai ter que solicitar a licença corretiva. Perfeito. E no caso, se solicitando uma corretiva, cabe em si de algum tipo de multa, porque até então fica-se sabendo que aquela empresa, então, não estava com nenhum tipo de licença e estava em operação. Ou não, simplesmente eles querem, não, vem para cá, regulariza a tua situação para a gente seguir de maneira correta. Tem os dois casos, né? Tem os dois casos. Com a nova publicação da legislação, eles trouxeram, né? Na verdade, esses dois casos que a gente está discutindo é o quê? Vai vir na regulamentação da legislação, né? No decreto. Esse decreto ele foi colocado em consulta pública, mas ainda não foi publicado oficialmente. A licença corretiva, quem aderir a ela vai sim sofrer penalização, pelo aquele tempo que ele ficou sem a licença. Mas ainda não se sabe o montante, valores e tal. Isso. No decreto, ele está trazendo ali um período para adaptação sem essa multa, né? Foi discutida essa possibilidade. Então, tem que esperar ver se realmente o decreto vai ser publicado da forma que ele foi apresentado na consulta pública. Se for, vai ter um prazo aí para essas empresas que não têm o licenciamento hoje, aderir à licença corretiva e ser isentado dessa multa. Entendi. Beleza. Tá, caminhando aqui, nós temos aí essa de ampliação ou alteração, que eu acho que para algumas pessoas, principalmente no ramo de segmento aqui de armazéns gerais, que a pessoa às vezes vai partir para alguma outra atividade, acho que se encaixa diretamente nisso aqui. Essa licença de ampliação, a licença na legislação anterior, a licença de instalação, ela tinha uma característica também de ampliação. Aquela mesma LI, então? Aquela mesma LI que nós falamos. Na licença anterior, ela tinha uma característica de ampliação. Se você fosse fazer uma ampliação da sua atividade, antigamente a gente teria que entrar com a LI, né? Então, o que acontece? Essa LI, devido a não ter essa padronização,
você requeria ali de ampliação de área, de capacidade, né, e apresentava o projeto daquela ampliação, o que seria de interferência na sua atividade que estaria ampliando, e era emitida uma nova LI. O que eles trouxeram? Eles trouxeram essa licença de ampliação ou alteração, que é justamente para viabilizar esse pedido, porque esse pedido ficava muito vago, né, uma licença de ampliação. Mas está ampliando o quê? Estou ampliando área, estou ampliando capacidade, né? Estou ampliando, alterando um maquinário, que acontecia bastante, empresas que queriam modernizar o maquinário, que produzia mais, tinha maior capacidade produtiva e gerava menos resíduos, e você só tinha somente uma licença de instalação, que falava que você pode fazer aquilo ali. Agora não, eles trouxeram essa tipologia que vai alterar esse tipo de pedido. Então, se você vai ampliar seu empreendimento, você já não vai mais lá naquela lista, você vai vir na licença de ampliação, que aí ela vai trazer os parâmetros da alteração já licenciada, né, vai vincular esses processos, vai trazer novas alterações, o que você vai modificar, e vai incorporar isso dentro da sua licença de ampliação. Perfeito. Então, o que eles usavam de implantação, agora tem ela específica. Provavelmente, tem ela específica, exatamente. Provavelmente isso aí já para tornar alguma coisa mais célere, porque às vezes a de implantação cai lá com um monte de coisas e de repente a de alteração vai para uma via que tem um fluxo mais rápido, não sei. Também, e o detalhe é porque assim, como eles padronizaram a forma de você caracterizar, né, na matriz, que nós vamos discutir ela um pouco mais à frente, como eles padronizaram a matriz em relação a padrões de área e produção, capacidade produtiva, antigamente não tinha essa padronização, então era uma licença de instalação. Agora, como tem essa padronização, a gente vai ver lá na matriz que a hora que você, às vezes, subir um degrau na matriz, essa licença de ampliação, ela vai trazer esse parâmetro, né? Não, então, vamos no nosso caso aqui hoje, não, eu tenho um armazém aqui de 50 mil toneladas de capacidade de armazenamento. E o empreendedor fala, não, agora eu vou dobrar minha capacidade, vou passar para 100 toneladas, né, 100 mil toneladas de armazenamento. Então, ele vai entrar com a licença de ampliação e a gente vai conseguir enquadrar ele no quê? Ele está ampliando a capacidade de armazenamento dele. Né? Alguns pré-requisitos já estão lá, que a própria secretaria já sabe do que está acontecendo, e esse vem simplesmente para lidar com aquele assunto que é a ampliação. Que é a ampliação, exatamente. Porque tem outros casos de atividade que a ampliação, além da empresa ampliar a capacidade, ela vai aumentar a quantidade de efluente, a quantidade de resíduo, né? Então, tudo isso vai impactar na atividade dele. Entendi. Bom, aí a gente passando então por essas tipologias, então fazendo brevemente um resumo, em termos quantitativos, antigamente nós tínhamos quantas e fomos para quantas tipologias? Na verdade, a matriz, né, a tipologia de licenciamento é o procedimento que vai ser adotado perante ao órgão, é o tipo de pedido que você vai fazer perante ao órgão. Sim, mas eu falo assim, em termos de quantidade, nós tínhamos 3 e fomos agora para 7. E fomos agora para 7, né? Mantidas as 3 iniciais e adicionadas mais 4 tipologias de licença, que cada uma tem que ser solicitada em determinada etapa do empreendimento para percorrer o processo licitatório aí correto. Perfeito. Eu só quis dar esse parâmetro aqui para o pessoal entender em termos das tipologias, apesar, às vezes fica aquela dúvida, isso inseriram mais 4 tipologias, talvez para complicar, e pelo que eu entendi, acho que isso. Foi mais para poder realmente tornar as coisas mais sérias, e como você falou, essa de ampliação, ela estava junto com a de implantação, e agora tem ela específica, talvez justamente para poder dar mais celeridade nos processos. Exato, porque assim, se ela é uma licença de ampliação, já subentende que a empresa já é licenciada, então ele tem que focar ali realmente no que está vindo a mais do que já foi apresentado, né? Analisar aquele caso e não o todo, a empresa. Analisar o todo, se couber, né, naqueles casos que a gente falou, uma capacidade de ampliação de efluentes e tudo mais, né? Mas você já consegue direcionar aquele tipo de assunto. Antigamente você não conseguiria direcionar. E também trouxe outras tipologias para você dar aquele direcionamento melhor dentro da secretaria lá para conseguir agilizar o processo de licenciamento. Tá, bacana. Bom,
Agora a gente entra numa novidade, acho que entra também, que é justamente sobre essa matriz de enquadramento e classificação, né? Fala um pouquinho aí sobre ela, que ela trata tanto de potencial poluidor, quanto de porte do empreendimento. Fala um pouquinho mais. Essa aí também foi uma grande mudança nessa nova legislação, porque ela veio para padronizar o empreendimento, né? Essa matriz de enquadramento, ela tem dois pilares de parâmetro, né? Que primeiro é o porte do empreendimento e segundo é o potencial poluidor da atividade. Uhum. Então, a gente cruzando esses dois dados vai classificar o empreendimento, né? Essa matriz, ela já foi publicada na nova lei, né? E está aguardando a regulamentação das tipologias dessas classes, né? O que a classe 1 vai trazer de impacto, né? Então, eles trouxeram toda essa parametrização para direcionar cada tipo de atividade na sua classe, e cada classe tem que seguir um certo tipo de licenciamento, né? Então, assim, o porte do empreendimento vai ser a capacidade, a área de capacidade produtiva, área instalada, tonelada armazenada, então vai ser mais dentro desse parâmetro, né? E o potencial poluidor vai ser relacionado mesmo à característica da atividade, né? Uma atividade que tem um grau de poluição baixa vai encaixar no porte pequeno. Um grau de poluição médio, né, no porte médio, e assim, a que tem um grande impacto ambiental, né? Ela vai ser encaixada na licença, no tipo A, né, alto. E os portes eles vão ser detalhados no decreto, de acordo com essa capacidade que nós falamos, né? Capacidade produtiva, capacidade de armazenamento, área instalada, e dentro desses parâmetros dessa área vai ser classificado, e aí com a classe do empreendimento você vai conseguir saber qual que é o tipo de atividade, né? Qual que é o tipo de licenciamento de procedimento que vai ter que ser adotado, né? E qual que é a documentação e a série de exigências do órgão para enquadrar, né? Porque isso como era feito? Vamos trazer para outro lado da moeda, né? Antes era feito o quê? Cada secretaria tinha seu padrão, tinha sua legislação, tinha sua portaria, para certo tipo de atividade era um tipo de licenciamento, né? Porque era um daqueles três, a pessoa já entrava com uma licença de instalação e a licença de operação. Então, ela não tinha uma padronização do porte dela, né? Do porte, da classificação. Isso aí vinha expresso na licença, a área da empresa ou a capacidade da empresa. Perfeito, bacana. Podemos seguir aqui? Como é que é? Podemos. Beleza, então. Beleza, validade das licenças. Acho que é algo importante para poder falar e o que muda, principalmente, né? Isso. A validade das licenças, basicamente, elas não tiveram alterações, né? Ela trouxe as validades, porque como adicionou outras licenças, ela trouxe ali bem especificadinho qual que é a validade de cada licença. A licença prévia, ela vai ter uma validade de, no mínimo, 3 anos e, no máximo, 5 anos. Então, aí, dentre 3 e 5, vai depender da característica do projeto, né, de todas as informações que vão ser lançadas ali no estudo. Cronograma, né, de implantação da atividade, o tempo que eles vão demorar para achar o ponto de instalação dela, né? A licença prévia, a licença de instalação e a LI, porque como que a gente colocou essas tipologias, né? A LI e a LP/LI. Por quê? É uma das modificações dos procedimentos. Antigamente, o procedimento era ordinário, né? Você tinha que passar, você não teria como sair da LP e passar direto para a LI. Você tinha que tirar para a LO, você tinha que tirar a LP, depois tirar a LI, depois tirar a LO. O que era possível? Você tirar a LP e a LI ao mesmo tempo, mas nunca a LI e a LO ao mesmo tempo, né? Então, você teria que sempre estar parado ali na LP e na LI, posteriormente você tirar a LO. Então, mais processo, mais burocracia, pelo que entendo. Aí você entra com uma, depois a outra sai, você entra com a outra, depois a outra sai. E agora, pelo que entendi, pelo menos o que está dando a entender aqui, é que fizeram um processo justamente de unificação.
eles modificaram. Tem como você fazer um licenciamento trifásico, né, que é como eles definem aqui na lei, que é o trifásico, é o quê? Você já tirar as 3 licenças de uma vez, que é aquela licença ambiental única, né? Então, essas tipologias que a gente escreveu no slide aí para esses 2 tipos de licença. Então, a LP, a LI, a LPI, LI e a LI unificada, né, que é a LI unificada, ela tem também 3 anos, no mínimo 3 anos e no máximo 6 anos. E também ela leva em consideração o cronograma de instalação da atividade. A licença única, né, a LO, e aqui ficou faltando a LAC, né, e a LI e LO. Então, a LI e LO, nesse procedimento, também vai poder ser licenciada em uma etapa só, que também vai ter um mínimo de 5 anos e o máximo de 10 anos. O que é bom a gente deixar aqui esclarecido aqui? Esse tempo, não é que toda licença vai valer no máximo 10 anos, né? De acordo com aquela classificação da matriz lá, cada licença daquela lá vai valer por um período, né? Então, ou seja, conforme essa matriz aqui, que vai determinar justamente a questão desse prazo aqui. Como que vai ser? Essas empreendimentos classificados ali na classe 1, que é porte pequeno, grau pequeno, provavelmente vão ter uma licença de operação, né, aqui, porte pequeno e potencial poluidor pequeno, né, uma classe 1. Provavelmente o órgão vai poder emitir uma licença de operação para essa atividade com validade de 10 anos, porque ela tem um grau baixo de impacto, né, de poluidor, e também é um empreendimento de porte pequeno, né? Então, isso aí vai ser estabelecido pelo órgão licenciador. Beleza, bacana. Bom, referente a registro eletrônico, alguma coisa, quer passar ou podemos seguir? Não, vamos deixar aqui também, tem a licença ambiental de ampliação, que é a LA, né? Licença de ampliação. Essa licença, ela é importante a gente saber colocar ela aqui, porque ela vai corresponder ao período vigente da licença que você já tem. Então, você tirou uma licença de ampliação, você tem uma licença com validade ali de 1 ano, a sua licença de ampliação, ela vai valer dentro desse período de 1 ano, né? Vai corresponder à validade da sua licença que você tem emitida. Certo. Isso. Que é a LA, então, né? Isso, a LA. Então, que é a licença de ampliação. O registro eletrônico, como vai ter uma padronização dessas atividades, esse registro eletrônico vai encaixar nas atividades que vão estar dispensadas de licença. A lei trouxe aqui uma série de tipos de atividades que vão ser licenciadas através do registro eletrônico, né? O empreendedor vai entrar lá e fazer toda a informação para aquela atividade e já vai sair a sua autorização ambiental com validade de 3 anos para aquele tipo de atividade. Isso, pelo que eu entendo, é uma boa, porque antigamente você não tinha isso, eu acredito que o nível de burocracia era um pouco elevado para poder se conseguir isso. Nos últimos anos, a Secretaria já vem implementando alguns tipos de registro eletrônico, né, para alguns tipos de atividade. Então, agora cada secretaria tinha o seu registro eletrônico, qual que era aquele tipo de atividade que vinha, que era necessário registro eletrônico. Então, agora não, agora padronizou, é uma lei estadual, todo mundo tem que obedecer aquela listagem de atividade que é necessário registro. Tá, perfeito. Aí aquilo a gente vai falando, no processo de pandemia, mais do que nunca, todo mundo tendo que se adaptar, porque evitar contato físico ao máximo. Contato físico também é uma forma de desburocratizar, porque às vezes é um procedimento simples, você teria que montar toda aquela documentação, levar no órgão, né, aguardar uma tramitação do órgão. Não, agora não, você reúne a informação, entra no sistema, registra toda a informação, pega a autorização ali já. Eu não sei, no decreto não veio estabelecendo isso, mas provavelmente isso aí, se demorar, vai ser ali 2, 3 dias úteis, você já entra, pega o documento e vai embora. Que Fazendo um paralelo anteriormente, demoraria, se fosse algo meio simples, quanto tempo? As licenças aí estavam demorando em torno de 180 dias, chegando até 360 dias, aí demorava de 1 ano, e tinha casos que até mais que isso.
Tá, e nisso está atrapalhando, às vezes, algum financiamento, alguma coisa? Financiamento, início da nova atividade, né? Praticamente travando o setor produtivo. Exato. Eu digo que o fato de não atrapalhar já ajuda bastante, né? Demais. Tá certo. Podemos seguir aqui? Vamos. Beleza. Renovações de licenças aí. Então, bom, lembrando que a gente está partindo aqui para uns 43 minutos aproximadamente, tá, pessoal? E quem quiser fazer perguntas, pode ir fazendo aí no momento, que a gente pode ir dizendo e a gente vai respondendo na medida que for possível aqui, tá? As renovações aqui que nós trouxemos aqui é o quê? O que o órgão vai estar olhando para renovar cada tipo de licença, né? A LP e a LI, o órgão vai avaliar as alterações das condições que você já estabeleceu, né, no processo, no primeiro processo. Caso tenha alguma atualização, né, vai ser solicitados estudos. Se não tiver atualização, um procedimento simples ali de renovação, a lei trouxe até algumas renovações automáticas em caso de não alteração do que já foi informado na licença anterior. Então, assim, um grande avanço nessa situação, porque antigamente não tinha isso, porque estava ali próximo do vencimento, ainda não está em ponto de maturação da instalação do empreendimento, teria que entrar com a renovação todinha, todo aquele volume de processo, tudo novamente, né? Agora não, agora eles já trouxeram alguns mecanismos ali, se não tiver, trouxe um mecanismo bacana também, que foi o quê? Às vezes você está ali, a licença vencendo, só que você tem ali mais 40 dias de obra, né, para finalizar, então eles trouxeram uma renovação automática nesses casos também, então veio uma modificação bacana. Volta um pouquinho lá, João. Na LI, na LO, na LAU e na licença de operação, na licença única e na licença corretiva, vão ser analisados todos aqueles pontos que a gente comentou, né, nas licenças. O que você vai... Os monitoramentos que foi proposto, né, e como que você vai apresentar esses monitoramentos, as análises de efluente, as análises atmosféricas, né, no caso dos silos, né, que tem fornalhas, né, os secadores, que tem lançamento de atmosférica, fuligem, então, os resíduos, né, a destinação de resíduos. Então, para o período que você colocou que iria fazer essas análises, que iriam fazer essas destinações de resíduos, você vai ter que basicamente apresentar o que foi informado e para conseguir a renovação. E a licença de ampliação, a hora que você solicitar, você solicitar uma renovação dela, ela vai incorporar aquela licença que você já tinha, trazendo o novo parâmetro ampliado, né? Ou a área, ou a capacidade produtiva. Bacana. A licença ambiental corretiva, ela também vai ser renovada via processo eletrônico, né? De acordo com o que a secretaria vai estabelecer, e você vai ter que requerer ela dentro de 30 dias do vencimento. Aí, uma situação importante é o quê? Essas renovações de todas essas licenças que nós falamos no slide anterior, ela tem que ser requerida com, no mínimo, 120 dias antes do prazo da expiração. Aí está até escrito assim, ó, fica automaticamente prorrogada até a manifestação definitiva do órgão. Então, o que isso significa? Se você fez o requerimento, a solicitação, antes dos 120 dias, e o órgão demorou 300 dias para concluir o seu processo, a sua licença vai permanecer vigente até esse final, até essa posição definitiva do órgão. Né? Então, isso é uma coisa que muitos dos empreendedores aí deixam passar devido à correria do dia a dia, né? E é um mecanismo que te assegura, se você cumprir dentro desses 120 dias, ele assegura a validade da sua licença e mantém a sua atividade licenciada até a finalização do processo de renovação. Bacana. Bom, esses dois itens aí é uma parte nova da legislação, que é bastante importante a gente frisar, que é o quê? Tudo bem, o empreendedor perdeu 120 dias, certo? Hoje, se ele perde os 120 dias, ele não tem mais condição de... Hoje a gente fala antes da publicação da lei, né? Antigamente. Ele perdeu, ele não poderia mais entrar com a atividade com a renovação. Ele teria que entrar de novo com a LO inicial dele.
né? Então, ele perdia esse benefício dos 120 dias de ficar com a licença vigente. Agora ele paga uma multa. Isso, aí agora o que eles trouxeram? Então você perdeu 120 dias, mas lembrou com 90. Então agora você vai pagar uma multa no mesmo valor que você iria pagar da renovação, você vai pagar, por exemplo, uma renovação dobrada, né? E vai ficar a licença prorrogada até a manifestação do órgão. Então, basicamente, você vai ser multado aí no valor de mais uma taxa, né? Mas vai conseguir recuperar aquele benefício dos 120 dias de quem protocolou anterior. Entendi. Aí, o detalhe importante também é o quê? Se você perdeu, esqueceu totalmente aí, não conseguiu nem protocolar antes dos 120 dias e nem antes do vencimento da validade da licença. Perdeu o prazo. Então, aí, antigamente, você fazia o mesmo procedimento, entrava com a licença de operação. Só que aí a gente recai naquele caso, você está com a licença vencida, e a atividade em operação. O órgão trouxe o quê? Beleza, você perdeu, então agora você vai cair lá naquele outro tipo de licença, que é a corretiva, que vai ter também a infração, e a infração vai ser estabelecida de acordo com o que vai estar na legislação, na regulamentação do decreto, né? Então é um ponto importante aí para estar de olho. Agora, antes a gente brigava para o cliente não perder os 120 dias. Então, hoje a gente tem que brigar para ele não perder os 120 dias ou não perder o prazo de validade da licença. Só que lembrando que se ele perder os 120 dias, vai ser multado aí com um acréscimo aí da taxa de licenciamento. Perfeito. Mais dois pontos aí sobre as renovações. Aí tem a solicitação da licença corretiva, né? Será aplicada uma multa do valor equivalente à taxa de renovação. Um termo de acordo, né? Termo de compromisso, que vai assegurar a continuidade da instalação e operação até a conclusão da análise do pedido, né? Então, você vai ser multado, vai ter que assinar um acordo com o órgão lá dentro das características, mas você vai voltar a ter a sua licença ali, a validade, né? Poder continuar a sua operação sem ter que fechar as portas até a conclusão. Perfeito. E aí a gente traz que celebrar o termo de compromisso, o empreendimento não vai estar isento de infrações, né? Às vezes o cara perdeu esse prazo e passou aí 1 ano sem a licença. Então, nesse prazo de 1 ano aí, se foi constatado alguma poluição, ele vai ter que cumprir todas as infrações, vai ser penalizado por tudo aquilo que ele deixou de fazer. Entendi. Perfeito. Aí a gente vai falar um pouco aqui a respeito de uma simulação, tá? Aqui na simulação nós vamos fazer um passo rápido, porque de todo jeito o empreendedor vai precisar de um responsável técnico para conduzir todo esse processo perante ao órgão, né? Mas é bom ele entender como que vai ser esse passo a passo, para ele conseguir também se posicionar, saber avaliar o empreendimento dele, né? Então, basicamente, o primeiro passo que a gente vai fazer para implantar uma unidade armazenadora seria o quê? Checar o local. Por incrível que pareça, muita gente não faz isso, que é o quê? Se for em área rural, você tem que checar as legislações que tem distanciamentos, tem áreas que não podem ter tipo de atividade, que é áreas de conservação, áreas de preservação. Então, a pessoa vai ter que checar se essa área onde ele quer instalar o armazém, ela não está ferindo nem a legislação de distanciamento de curso hídrico, que hoje é 200 metros, e nem está inserido numa área aí de conservação e preservação para instalação da atividade. Em área urbana, as áreas urbanas têm um plano diretor, né? Então, o plano diretor, ele zoneia a cidade onde que cada local vai ter cada atividade. Então, o primeiro passo quando for instalar em uma zona urbana é solicitar a certidão de uso do solo se aquela atividade pode ser instalada naquele local pretendido. Lembrando que armazém geral, nós temos alguns clientes, inclusive, que já tiveram problemas, inclusive, e a maioria, quando você tem aquela condição, né? Então, você pegar algumas cidades, o armazém, antigamente, ele era meio distante da cidade. A cidade foi avançando e chegou diretamente no armazém. E quando você tem alguma mudança de plano diretor, às vezes você tem até que parar a atividade do armazém, ou de recebimento de grãos, tá? E trocar de local.
Você tem que tirar do local. Então, isso... E olha que nós estamos falando de uns investimentos extremamente elevados, por mais que eles tenham um tempo, já, sei lá, um armazém que já há 2 décadas, por exemplo, ou 15 anos de operação, mas a cidade encostou nesse armazém, né? Então, é algo que tem que realmente ficar de olho para entender se essa atividade está enquadrada em qual desses pontos aí. É isso. O segundo passo é o quê? É a gente verificar em qual local que vai ser pedido esse licenciamento, né? Se vai ser pedido no município, se ele tiver a competência, ou se o município não tiver a competência, você vai ter que partir para o Estado. Perfeito. Né? O terceiro passo é que vai... Oi? Usar aquela matriz que a gente falou lá anteriormente. Isso. Aí o terceiro passo já vai ser o seguinte, passou no primeiro passo, tá ok, passou no segundo passo, descobriu qual que é a secretaria, né, ou a secretaria municipal, estadual, que vai fazer, você vai enquadrar a atividade da matriz para descobrir qual que é o tipo de licença que vai ser requerido para você, né, o procedimento, na verdade, é o tipo de licença e o procedimento, e para ingressar com as tipologias, com as documentações naquele órgão, fazer o pedido. Perfeito. O quarto passo é elaborar o plano, né, de controle ambiental, que vai trazer todas aquelas ferramentas que nós falamos de monitoramento de efluentes atmosféricos, de efluentes líquidos, de emissões atmosféricas, né, de efluentes líquidos e de resíduos sólidos, para onde vai destinar, qual que é a destinação correta, os efluentes atmosféricos, né, as emissões atmosféricas, o tipo de mecanismo para separação de resíduos, né? Muitos armazéns colocam ciclone, colocam filtro manga, na área de pré-limpeza, nas fornalhas, né? Nos secadores. Então, o responsável técnico dele vai montar todo aquele projeto da unidade para ser apresentado ao órgão. Perfeito. O quinto passo é o quê? É a liberação, né, da licença. Após a liberação da licença de instalação, até o passo 4 ali, ele conseguiu a licença de instalação dele, né? Fez a licença, fez o projeto, apresentou no órgão, liberou a licença. Construiu o armazém, vai apresentar para o órgão todo o relatório, né, do que foi feito durante a obra de instalação, e vai apresentar para o órgão também a periodicidade, como que ele vai fazer o monitoramento desses programas, né? Qual que vai ser o tipo de análise, qual que vai ser os tempos de análise, de monitoramento, para encaminhar para o órgão e solicitar a licença de operação, né? Esse prazo aí a gente solicita dentro de alguns meses antes do início da atividade. Perfeito. Acho que o passo... O sexto passo... Sexto passo, isso. Isso, o sexto passo é o quê? Na solicitação da operação, elaborar o relatório de conclusão da obra, né, que é o que a gente já discutiu aqui agora, apresentar o cronograma de monitoramento para o órgão e aguardar a liberação da licença de operação. Depois da liberação da licença de operação, manter esses programas atualizados. As licenças têm as condicionantes, igual nós falamos, tem licença que vai valer 6 anos, então o órgão não vai deixar você ficar aí 6 anos sem comunicar com ele. Então, você vai ter ali períodos que anualmente, bianual, você vai ter que apresentar esses relatórios dos monitoramentos que foram propostos para o órgão, para ele estar ali avaliando a eficiência, como que está sendo feito, toda essa documentação, né? Então, vai ser a ferramenta para o órgão estar te fiscalizando o que você propôs. Tá, perfeito. A grande vantagem é que tudo isso, aparentemente, é tudo feito online, né? Pelo que eu entendi. É tudo feito online, né? Eles falaram que vão ter um período de adaptação ali até sair o decreto, iniciar o procedimento, o programa, né? Iniciar o programa online, mas para futuramente tudo isso funcionar digitalmente. Beleza. Passo 7 é o que nós falamos, né? A liberação da operação, executar os programas, monitorar, cumprir as condicionantes, executar a destinação correta dos resíduos, sempre manter recibo, nota fiscal, toda essa documentação imposta da empresa para comprovar o órgão e cumprir as condicionantes nos prazos corretos da licença. Bacana.
Tá. As regras de transições que nós falamos lá, né, lá atrás, é uma questão importante, que os empreendimentos que estão ou atividades que estão em instalação e operação sem licença até a data de publicação, terão até o dia 27 de dezembro desse ano para requerer a licença corretiva com desconto de 100% no valor da multa. Então, isso aí, quem está trazendo é o decreto. Isso, quem está trazendo é o decreto. Então, se o decreto for publicado da forma que a minuta saiu, vai ter essa isenção, né? Então, vamos esperar para ver se vai ser mantido. E um outro detalhe é o seguinte: quem iniciar atividades nesse período e tiver um auto de infração, for aplicado alguma multa ou embargo, além dessa multa, ele vai ter uma penalização de não poder licenciar o empreendimento nos próximos 2 anos. Então, isso aí foi bastante discutido no decreto. Eu acredito que possa sofrer alguma alteração, né? Então, basicamente, a legislação trouxe o quê? Nós estamos melhorando, trazendo modernização, e mesmo assim você não quer licenciar, então eu vou te multar e não vou deixar você regularizar a sua atividade pelos próximos 2 anos. Isso pode impedir justamente o funcionamento, né? Você vai estar, eles vão praticamente embargar aí por 2 anos, você não vai poder funcionar durante 2 anos, e depois de 2 anos você vai ter que funcionar só depois que conseguir a licença. Então, isso aí também veio no decreto. Então, vamos esperar a publicação desse decreto para ver se isso vai ser mantido. Tá, perfeito. Bacana. Bom, aí para encerrar aí a cereja do bolo, né? Isso, acho que isso é importante. Acho que até para colocar um ponto, é o seguinte, que a gente está se tratando do decreto, teve a consulta pública, né, Leonardo? E acho que é bom você enfatizar... Encerrou dia 6 de abril, eu acredito. Assim, que pé que está a situação? Eu lembro que a gente conversou hoje está completando acho que 30 dias do finalização da consulta pública, né? Explica para o pessoal em que pé que está efetivamente essa questão dessa nova legislação. A lei que nós estamos embasando nos 90% do nosso diálogo aqui hoje já está publicada. Porém, ela precisa, na lei traz muita coisa que o decreto que vai regulamentar. Então, esse decreto foi colocado em consulta pública pela secretaria, passou por debates, por apresentações, debates em várias entidades, e ela trouxe toda aquela classificação que nós falamos, da classe 1, classe 2, quais atividades que vão ser obrigadas ao licenciamento, quais atividades que não vão ser mais necessário ter licenciamento. E aí, trazendo aqui para o foco nosso, que é o empreendedor do armazenamento, o decreto trouxe o quê? Que a atividade de silos para estocagem de grãos e alimentos, ela foi enquadrada no anexo 2 do decreto. Então, o anexo 2 do decreto traz todas as atividades que estão dispensadas de licenciamento. Então, basicamente, se publicado o decreto na forma da minuta, todos os armazéns gerais aí, os silos armazenadores de grãos, vão estar dispensados da licença. Então, no caso de, Léo, mas tem clientes que pegam licenciamento e tal, então você vai conseguir pegar uma documentação no órgão, mediante uma solicitação, né, em caso de necessidade de documentação comprobatória, que não é exigido, você vai fazer uma solicitação para o órgão, pagar a taxa, apresentar as documentações que vão ser definidas, e o órgão vai te dar essa declaração falando que a sua atividade, né, está dispensada. Eu coloquei a atividade anexa aqui, um anexo 2 expresso da forma que estava no decreto. Por quê? Porque a atividade de armazenamento e beneficiamento de grãos não apareceu em nenhum dos decretos, nenhum dos anexos. Certo. O que mais aproxima da atividade é esse, né? Silos, estocagem de grãos e alimentos. Perfeito. Então, lá ele encaixou no anexo 2 e vai estar dispensado de licenciamento. Então, eu acredito que dentro desse mês vai estar sendo emitido o decreto, e caso seja mantida essa informação aí, a gente pode publicar nas redes sociais aí que o armazém, a partir da publicação do decreto, vai estar dispensado do licenciamento. Tá, pessoal, acho que essa informação... Vamos lembrar que é dispensado do licenciamento ambiental, né? Então, bombeiro,
alvará de funcionamento da prefeitura, outros tipos de documentações de alvará vão ser exigidos da mesma forma que está sendo hoje, né? Somente a licença ambiental que vai ser dispensada. Isso em caso da atividade já em execução, já ocorrendo, e para construção de novas unidades também, até então, não foi obviamente sancionado, tá? Mas mantidas as premissas que a gente discutiu aqui, então, unidades armazenadoras novas estariam isentas desse processo de solicitação de licenciamento ambiental, isso? Correto, correto. Tá, eu acredito que essa é uma informação extremamente relevante, tá? Porque é uma burocracia teoricamente a menos, tá? O que não isenta, conforme você falou, de eu ter que fazer o processo perante a secretaria, certo? Que eu tenho que fazer o requerimento. Então, não é simplesmente construo, mas não aviso a secretaria. Não é assim, né? Então, se está isento, não quer dizer que eu não tenho que fazer o procedimento para poder, justamente como está colocado aqui, que é uma atividade que está enquadrada no anexo 2 e que silos para estocagem de grãos e alimentos estão dispensados efetivamente da questão do licenciamento. Mas eu preciso fazer isso perante a secretaria. Isso mesmo? Isso. Se você vai precisar, caso você precisa da documentação, né? Caso você precise da documentação de comprovar que você não, para algum órgão, né? Para algum, porque às vezes você vai... Imaginando, posso até pegar uma situação aqui, vamos supor, unidade armazenadora nível fazenda, tá? Porque a gente tem, nos últimos anos, a gente tem atendido bastante produtores que se atentaram para a grande vantagem que é construir unidade armazenadora na propriedade, né? Isso. Então, nesse caso, ele precisa, às vezes, de um financiamento, às vezes não, muitas vezes está vinculado a um financiamento. E, geralmente, o financiamento, seja a linha de crédito que ele vai utilizar, ele solicita lá a licença ambiental, que, no caso, então, dado o novo decreto, estaria dispensado, mas, de qualquer forma, teria que apresentar essa dispensa, creio. Provavelmente vai ter que ser apresentada essa dispensa, né? Porque o banco, hoje, né, em mesmo atividades dispensadas, ele exige esse documento. Então, vai ser. Então, aí a gente tem que fazer, voltando àquela simulação, o que o empreendedor teria que fazer? Passar pelo passo 1, né? Verificar se o local que ele vai instalar está de acordo com as legislações, né? Se você quiser voltar para a gente simular a nova etapa. Checar a área, né? Isso, ele vai verificar, né, porque ele está dispensado da licença, mas se tiver uma legislação municipal que não permite a instalação da atividade naquele local que ele está pretendendo, ele vai ter que respeitar ela, né? Então, checou o passo 1, tirou uma certidão de uso do solo na área urbana, ou verificou a local de instalação na zona rural, não está distante de 200 metros de recurso hídrico, que não está inserido em nenhuma área de preservação, reserva legal, área de APP ou unidade de conservação, daí ele já parte para as outras documentações que ele vai ter que conseguir, né? Em caso, provavelmente, igual a gente está simulando o produtor rural, ele não vai ter nenhum tipo de autorização, porque rural basicamente não tem autorização de construção de nada, né? Então, ele só checar se a localização do armazém está de acordo e já pode passar para os próximos passos, né? Não vai ter que ter aquela prévia autorização para começar a construir, nem a prévia autorização do licenciamento ambiental para operar o armazém. Entendi. Então, assim, eu acredito que para o segmento de armazéns gerais é uma notícia boa, lembrando que não foi sancionado, tem que aguardar esse trâmite, mas já tem 30 dias da consulta pública, a gente trouxe esse assunto à tona, porque justamente ele vai impactar de maneira muito pesada, acredito, nas atividades, que hoje você tem uma necessidade e passa, então, a não tê-la, né? Então, isso tem, de um ponto de vista, um benefício muito grande de menos burocracia por esse ponto. Lembrando que as outras licenças, elas continuam conforme você colocou, obviamente, né? E também, assim, o empreendedor que tem que buscar boas práticas ambientais, né? Porque hoje todo mundo tá de olho nisso aí, fornecedores que certeza, digo que cobram esse tipo de boa prática, né? Então, assim, nada impede que ele mantenha aqueles programas, busque um responsável técnico para elaborar aqueles programas para que ele opere em boas práticas, mas ele não vai ter aquela obrigatoriedade de ir lá no órgão pedir o documento para operar, né? E a gente tem que pontuar que a dispensa do licenciamento não permite que ele polua, né? Então, se houver uma denúncia
que ele não está operando em boas práticas, e a secretaria chega lá, ele não é exigido o licenciamento, mas ele vai ser multado porque ele está infringindo o código ambiental que está poluindo o meio ambiente, né? Meio ambiente. Então é bom deixar claro, porque às vezes a pessoa chega, não, eu sou dispensado, eu posso fazer do jeito que eu quero. Fazer o que eu quiser, obviamente. Você só está isento de um procedimento, né? De uma burocracia, de uma autorização do órgão governamental para você operar, mas você tem que buscar, lógico, a melhor prática para aquele tipo de atividade que você está exercendo, independente dela ser regulada ou não. Tá, perfeito. Bom, acho que a gente consegue meio que fazer um resumo, né, Léo? Entendendo, Leonardo, de quais foram as situações que mudaram. Então, nós temos a questão das tipologias, tivemos a inserção de novas licenças que não existiam, né, que saímos de 3 para 7, e questão das revisões, as taxas, algumas outras coisas que a gente abordou aqui, que isso vai impactar, e de maneira bem específica para o segmento de armazéns gerais, até então, obviamente, que a consulta pública, ela findou os 30 dias, conforme se colocou essa semana agora, caso mantendo da maneira como está, os armazéns gerais, eles estariam isentos de licença, né? De licença, correto. Tá, perfeito. Lembrando, é bom a gente falar, porque tem alguns clientes nossos, inclusive, que tem alguma outra atividade também próximo não, dentro da estrutura de armazenamento, por exemplo, fábrica de ração, aí a história já é outra, né? Bacana, e a história é outra, e inclusive o seguinte, uma das modificações de procedimento é o quê? Se tiver várias atividades, né, ou em volta, né, da própria empresa, né, sim, ou dentro da empresa, o licenciamento pode ser alterado, né, pode ser licenciado aquele conjunto de empresas, né, de empreendimentos. Sim. Então, nesse caso, se ele tiver uma outra atividade que caso ela venha a ser enquadrada no anexo 1, ele vai estar dispensado do licenciamento ambiental para uma das atividades dele, que é o armazém, mas na outra atividade dele, ele vai ter que fazer licenciamento. E aí, nesse caso, o órgão provavelmente vai cobrar as boas práticas dele na atividade de armazém, né? Porque como ele está ali dentro, às vezes a atividade de armazém vai estar, a fábrica vai estar ok, mas o armazém vai estar poluindo, então ele vai estar ali em desacordo, né? Então, é importante lembrar que a atividade, se a pessoa dentro da área dela desenvolver mais de uma atividade e essas atividades são licenciadas, ela vai ter uma somatória, né, de impactos. Sim. Que essa legislação trouxe bem específico isso. Pode ser feito o licenciamento por somatória, porque antigamente você fazia por etapa, por tipo de atividade, né? Eu tenho um tanque, eu tenho um tanque de abastecimento, eu tenho uma fábrica de ração e eu tenho um armazém, né? Em áreas rurais, eu tenho um lavador, eu tenho um depósito defensivo. Então, a legislação trouxe o quê? Hoje ela vai juntar tudo isso aí, né, dentro de um procedimento e vai te liberar a licença para todas essas atividades que estão lá. Antes você tirava uma licença para cada tipologia. Isso. Tá, bacana. Isso também acho que é um recado importante. Então, a gente tem que ficar atento sobre o sancionamento, né, da maneira como for sancionado a lei e o decreto, para a gente saber agora se está valendo efetivamente isso que a gente discutiu aqui. Tá? A gente até achou que ele já estaria valendo, como já findou os 20 dias que eles colocaram lá, que você veio participando, a gente até achou, mas é importante estar atento a isso, né, e sempre procurar, óbvio, um profissional que consiga conduzir esses trâmites aí, e está aí no slide falando justamente sobre a questão da Liber, né, ambiental, com os telefones, a empresa está aqui em Goiânia, nós aqui também, SEACOM aqui em Goiânia, e acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta aí quiser fazer, que a gente caminha agora para o fim. Lembrando que esse material depois a gente disponibiliza para o pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui, parece que nós temos aqui alguma pergunta aqui. Tá, bom. Acho que até agora ninguém perguntou, pessoal do chat aí, se quiser colocar algum questionamento. Bom, Leonardo, você quer dar algum recado final, alguma coisa, falar aí um pouco sobre alguma coisa que você acha que a gente não passou aqui, não abordou? Já estamos aí com 1h e 5 minutos, ou 6 minutos. Eu acredito que, assim, nós abordamos
o assunto aí de nível que o empreendedor, né, o nosso público aqui, que era o alvo, para ele saber o exato momento que ele tem que requerer uma licença, o que cada licença exige, né, o que a atividade dele está sendo cobrada, né? E eu acho que o mais importante dessa legislação é que ela veio atualizar, né? A gente tinha uma legislação aí de 40 anos atrás e a gente sabe que hoje é tudo mais dinâmico, tudo mais digital, todo procedimento é mais rápido, né? Então, a gente trouxe aqui falar simplificar essa legislação. Ela trouxe bastante coisa, parte técnica para nós técnicos aqui, que eu acredito que vai melhorar o prazo de análise, prazo de liberação de licença, que vai impactar o empreendedor, né, o gestor aí das atividades, com ganhar celeridade, né, nessas documentações que hoje é tão importante e exigida das empresas. Bacana, beleza. Agradeço todo mundo aí que participou desse nosso bate-papo. Aqui tem uma pergunta aqui, ó, João. Se no prazo de regularização do termo ele perder o prazo de protocolar os documentos, a empresa pode solicitar um pedido de prorrogação de prazo ou perde o processo? Bom, a pergunta do Augusto. Tá. Eu vi aqui. Na verdade, eu estava sem atualizar aqui o meu chat, por isso que eu não estava vendo. Mas pode ir lá, manda ver. Não, o prazo, né, a parte de regularização via termo, ela está bem aqui explicada na legislação, que o termo vai ser elaborado, personalizado para cada tipo de atividade. Mas eu acredito que quem perder o prazo do termo vai ser penalizado, né? Porque o termo ele vai ser um termo de compromisso com a secretaria. Então, basicamente, vocês vão firmar um acordo do que você tem que fazer, o prazo que você vai fazer, mas não impede de você, caso veja que não foi possível, por algum motivo, cumprir esse prazo, eu oriento você a fazer um ofício, explicar toda a situação, colocar comprovações do que você está solicitando e apresentar, pedir ao órgão, apresentar ao órgão e pedir ao órgão a extensão desse prazo de cumprir o termo, né? Mas, basicamente, eu acredito, pelos termos que já foi estabelecido, se você perder o prazo, você vai ter sanções aí no seu processo. Tá, até aproveitando aqui, Léo, vamos ver se a gente consegue matar algumas dessas aqui e se colocar, porque na verdade eu não estava conseguindo atualizar aqui meu chat, tá? Mas aqui nós tivemos aqui o Paulo Antônio Silva Alves, ele perguntando se então a LAU vai substituir as outras 3. Exato. A LAU, eles trouxeram ela vai ser uma licença que você, a hora que você conseguir sua licença, você já vai estar autorizado a implantar a atividade, a operar a atividade até aquele certo ponto que você colocou no programa, né, o prazo dela, e descomissionar a atividade logo após a finalização dela. Então, ela vai ser uma licença única, vai liberar a implantação, a operação e a paralisação da atividade. Tá, perfeito. O Rogério aqui comenta, antes tinha a LAS também, licença ambiental. Porque a LAS, igual como eu disse, a lei trazia as 3 licenças. A LAS, ela veio para cada secretaria, vendo essa necessidade de atividade de baixo impacto, ela simplificou o licenciamento. Né? Era licença que tinha um prazo de validade menor, uma exigência de documentação menor, um grau do plano, né, menor. Então, cada secretaria também estipulava qual que era o tipo de atividade que ia enquadrar no LAS. Então, existia, mas ela não estava na lei, né? Cada secretaria estabelecia seu procedimento para o LAS. Tá, perfeito. Aqui tem a Samara também, acho que é interessante. O produtor rural que possui armazém pode realizar essas ações, no caso, sem terceirizar. Acredito que seja para poder fazer a solicitação de alguma... Pode sim, pode realizar. Eu acredito, eu não sei se ela está falando do registro, mas assim, os planos, os programas têm que ser elaborado e assinado, né, por profissional habilitado. Uhum. Mas se o produtor conhecer o trâmite, ele pode contratar somente o estudo e tocar todo o processo por ele, não tem problema. Perfeito. Se ele tiver profissional habilitado também no quadro técnico da fazenda ali, que consiga elaborar de acordo com o termo de referência também, pode movimentar todo esse processo.
Eu não sei se nesse caso, engenheiro agrícola ou agrônomo não assina, né? Pode assinar também. Ah, tá. É porque eu não conheço muito bem, mas de repente tem alguma pessoa na fazenda que consiga, né? Bacana. E beleza, acho que para finalizar aqui, última, a Jennifer pergunta, para entrar com o processo de licença ambiental, hoje o empreendimento pequeno já entra com a corretiva? Aí tem que ver o estágio que vai estar a empresa, né? A licença corretiva, a gente tem que lembrar que ela vai ser solicitada somente se a empresa hoje já funciona, né? E não tem, e nunca teve licenciamento. Então, hoje ela vai entrar na corretiva. Ou ela que entra, inclusive, naquele prazo que você citou, né? Para a pessoa regularizar até tal data, justamente para poder 100% da multa. Perdeu o prazo da licença, perdeu o prazo e venceu, né? Venceu a licença, ela não vai entrar num novo pedido, ela vai entrar numa licença corretiva. Bacana. Então, ela até complementa aqui, os estudos ambientais da licença corretiva será elaborado de acordo com cada atividade, pois anteriormente tinha alguns padrões PCA, MCE. A licença corretiva hoje, a licença corretiva ela foi um pouco antes da legislação. A secretaria soltou uma portaria, né, uma portaria de padronização da solicitação da licença corretiva, porque essa licença ela era corriqueira já há bastante tempo. Então ela já estabeleceu. Então ela vai ter um outro procedimento de apresentação, porque esses padrões que ela colocou, o plano de PCA é um plano de controle, né? O MCE é o Memorial de Caracterização do Empreendimento, o PGRS é o Plano de Gerenciamento dos Resíduos, né, da atividade. Então, ela vai trazer um padrão diferente, que também vai ser estabelecido. Bacana. Bom, acho que foi interessante aqui, acho que eu comi uma bola só aqui na questão do chat, não peguei a atualização. Foi bom que você pegou aí, a gente conseguiu ter uma participação interessante, lembrando que o tema ele é muito importante. E acho que o recado é esse, agradeço, viu, Leonardo, pela disponibilidade. Obrigado pela oportunidade. Batendo esse papo aqui conosco. Esse assunto, tá? Ele foi bastante comentado. Isso, que bom. A secretaria buscou divulgar esse assunto para que todos participassem, né? A gente que está aqui próximo da secretaria foi ouvido, participamos bastante, então foi uma legislação bastante discutida e a secretaria buscou trazer grandes melhorias do que a gente já tinha para agilizar esse procedimento aí de licenciamento. Tá, que bom. E mantido as premissas, um recado muito importante, principalmente para o público da SEACOM, que é justamente essa questão da não necessidade da licenciamento ambiental, se manter essas premissas, né? Isso é muito importante. Então, para quem já está sofrendo, agora vai descansar um pouco aí. Esperar ser sancionado para comemorar. Vamos torcer, né? Nós não podemos comemorar ainda porque não foi publicado, mas exatamente. Vamos torcer. Tá, ok. Não, beleza, pessoal, muito obrigado aí, tenha um bom descanso todo mundo. E também, deixa os contatos para a gente aí, né? Quem tiver dúvida, surgir dúvida, pode entrar em contato aí para a gente esclarecer em relação à legislação, né? Perfeito. E é importante estar bem informado aí para não errar. Tá, tranquilo. Bom, tem os contatos aí, tanto da Liber Ambiental quanto da SEACOM. Podem nos procurar aí nos nossos canais, nas redes sociais e também diretamente nos sites. E nos buscar, questionar ali, que a gente está aqui para poder, eu digo, que é trazer informação de qualidade para o setor. E esse é o primeiro webinar que a gente faz agora e teremos outros aí tratando de outros assuntos. Tá? Em breve vocês serão comunicados. Muito obrigado, Leonardo. Até breve. Obrigado. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau.